Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na Equilibre Cursos, né? Hoje nós começamos uma pequena série de Unity 3D, na verdade 2D, e vamos criar um jogo baseado no clássico Pong. Mas por que fazer um jogo tão simples, uma coisa tão básica, tão primitiva? Justamente porque é uma coisa tão simples, tão básica e tão primitiva. Eu vejo muita gente hoje em dia aí querendo já entrar no mundo de criação de games, já criando um novo Call of Duty, um novo World of Warcraft, e por aí vai, né? Uma coisa que não dá muito certo. Já a pessoa não tem conhecimento nenhum e já quer criar um jogo AAA que exige uma equipe assim de centenas ou até milhares de pessoas e muito dinheiro. Então eu acho que o que está faltando mais, não na internet em si, mas está faltando de meio de acesso para o pessoal mais novo, o pessoal mais que está começando agora a mexer com Unity, com criação de jogos no geral, é coisa básica, coisa que assim que dá a base mesmo, que tem um nível de dificuldade que vai aumentando conforme passa o tempo. Eu acho que isso seria o ideal, né? Fazer uma coisa para estudar desde os primórdios, desde as coisas bem mais simples até as coisas mais complexas, que na verdade, se a gente parar para pensar em cursos de faculdade, em cursos especializantes, ou sei lá eu como é que chama esses trecos aí, de criação de jogos, você aprende a história dos jogos nesses cursos. Não é só porque você sabe mexer na internet, você sabe mexer no computador que, pum, você vai lá e cria um jogo dessa magnitude, como GTA ou COD. Se fosse assim, tava cheio de gente. Primeiro tava cheio de gente milionária, porque tava criando esse tipo de jogo. E aí tava todo mundo quebrando também, porque aí ia ficar saturado o mercado. Não é bem assim que funciona. Se fosse fácil assim, não precisava de curso, não precisava de paciência, não precisava de tempo. Então vamos lá, chega de lero-lero. Então essa é a premissa da coisa. É um curso básico de Pong. Depois que o curso de Pong terminar, a gente passa para os jogos derivados, tipo Breakout, que é um tipo de jogo que muita gente conhece pelo nome de Arkanoid, que saiu para o Nintendinho. E por aí vai, vendo os derivados. O Peggle, hoje em dia, é um jogo que usa mecânica bem antiga, mas que funciona. Né? Até uma questão assim, por que diabo fazer de Pong também? Porque Pong foi um jogo que divertiu uma geração inteira, assim, milhares de pessoas, o mundo inteiro, por vários anos. Até hoje você vê gente que gosta de jogar Pong. E eram criadas máquinas específicas para se jogar Pong. Videogames que vinham com Pong na memória, ou que vinham com cartuchinho, com variações do Pong. Pong single player, Pong na parede, Pong não sei das quantas. Tinha máquina inteira só para jogar Pong. Tamanho o sucesso que foi a coisa. E é um jogo super simples de fazer. Mas vamos lá. Nesse primeiro vídeo, como o intuito desses tutoriais é ser básico, bem básico, para quem está começando mesmo, a gente vai fazer tudo bem devagarinho. Eu vou explicar tudo bonitinho. Mas vão ser tutoriais não demorados, mas vai dar bastante vídeo. Né? Para fazer um Pong clássico, acredito que vai demorar uns 10 vídeos. Porque eu vou falar tudo nos mínimos detalhes. Vamos começar então. Primeira coisa é a gente preparar o ambiente. Então esse vídeo vai ser isso, preparar o ambiente. O que a gente vai fazer? Como sempre, criar um novo projeto. Então, aqui no Unity, vamos em File, New Project. E nessa janelinha aqui, que é da criação, a gente vai escolher aonde que ele vai ser salvo, né? Vou dar um browse aqui, porque eu vou colocar ele no meu desktop. Está aqui já. Projetos, você escolhe aí na sua máquina a pasta. Eu tenho aqui Pong. Selecionar, não, eu vou criar uma nova pasta dentro da pasta Pong. Jogo, que é o jogo em si mesmo. Selecionar. A gente não vai precisar pegar nenhum package, nenhum pacote de coisas que já vem com Unity. Não precisa. Só faça o seguinte, aqui em Setup Defaults for, coloque 2D, porque a gente vai criar um jogo em 2 dimensões. E aí isso faz com que o Unity se comporte da maneira que é
preferível para a criação de jogos em 2 dimensões. Vou clicar em Create e a gente se vê quando estiver pronto aqui, quando tiver criado o meu novo ambiente de jogo. Muito bem, o ambiente inicial está criado, né, do Unity, e ele está focado aqui nas ferramentas de 2 dimensões. Você pode ver, não tem aquele aspecto tridimensional aqui na cena, é um aspecto de 2 dimensões, a grade é como se fosse vista de lado ou de frente, né? A gente vai trabalhar agora então só com os eixos X e Y, que é o básico das 2 dimensões. Agora tem uma questão aqui, se você criar o seu novo projeto e não tiver selecionado aquele defaults lá para 2D, existe uma outra maneira que você pode mudar depois de você já ter criado o seu jogo. Que é aqui, ó, você vem no menu Edit, aí vem em Project Settings, Editor, e aqui do lado ó, tem uma opção, aqui no Inspector na direita, tem uma opção Default Behavior Mode. E você pode selecionar entre 3D e 2D. Então se não tiver selecionado 2D aí, pode apertar, que aí vai ter o mesmo efeito de você selecionar 2D lá quando está criando ainda o jogo. Tá certo? Então esse é o ambiente de 2 dimensões. Por enquanto não tem nada, só tem a Main Camera. Como a gente só está preparando aqui, né, o ambiente agora, a gente vai importar alguns sprites que eu já tenho pronto. Então eu só vou pegar aqui na pasta Assets, aqui embaixo no Project, eu vou criar uma nova pasta, Create, Folder, botão direito, né, explicar isso direito para vocês. Botão direito do mouse, quando eu estou dentro da pasta Assets, botão direito do mouse, Create, Folder, e vou dar um nome para essa pasta de Scripts não, desculpe, Sprites. Criei a pasta, vou entrar nela. E agora eu só preciso importar aqui alguns sprites que eu já criei de antemão e que eu vou disponibilizar aí na descrição do vídeo, mas é coisa fácil, coisa básica. Pong não tem nada muito trabalhado, né? Você pode criar facinho no GIMP, Photoshop, o que seja, em menos de 5 minutos. Mas eu tenho aqui minha parte pronta, eu vou importar por agora. Vou importar todos mesmo. Eu tenho um sprite para bola, que não é nada mais do que um quadrado de 32 por 32. Um jogador, que é um retângulo. A quadra. E um traçado, que representa a rede. Né? Porque o jogo Pong, na verdade, é baseado em ping-pong. Então tem um meio, né? É uma mesa e tem um meio dividido por uma rede. Vou importar, eu só preciso selecionar tudo, clicar e arrastar para cá, para dentro da minha pasta Sprites. Pronto, está importado. Agora, se a gente clicar no Sprite, tem algumas coisas aqui que é importante ver. Por exemplo, Texture Type já está importado como Sprite aqui. Porque estou naquele padrão, né? Falei para ele se comportar como se fosse um jogo 2D. Então, automaticamente, essa imagem, ao invés dele importar como textura, ele importa como Sprite. Tá vendo? Tem várias opções. Textura, Normal Map, por aí vai. A gente vai usar como Sprite. Sprite Mode é Single, porque eu fiz sprites diferentes para as diferentes coisas. Nós podemos trabalhar com Sprite Sheets, que é sheet, não pensa em besteira, com 2 Es, é um lençol, é como se fosse um lençol, né? A tradução livre é um lençol. Mas, na verdade, é uma imagem só que tem todos os componentes do jogo. Então, eu podia transformar tudo isso aqui numa imagem só. Mas como esse é um tutorial básico ainda, eu vou trabalhar assim mesmo, tudo separado. Mais pra frente, a gente aprende a criar Sprite Sheet e tal, né? Com um GIMP, e aí ver com cuidado. Aqui é importante, Pixels to Units. Aqui é assim... Está dizendo o seguinte, está 100. Então, ele está gerando 100 pixels para cada unidade do Unity. O que isso significa? Eu consigo ilustrar, se eu trouxer aqui, por exemplo, a bola para minha área. Você está vendo que tem a bola aqui. Deixa eu só clicar nesse componente aqui, ó, em cima, nesse botão,
que é específico para trabalhar com 2 dimensões. Então eu tenho a bola, que é uma bola quadrada, a bola do Kiko. E ela tem esse tamanho. Esse tamanho é baseado nisso aqui, pixels to units, 100. Então quer dizer que a cada unidade do unit cabem 100 pixels. Se eu mudar isso aqui para 50 e der aqui, ó, aplicar, ele aumenta. Mas por que aumenta? Se eu diminuir aqui o número, por que aumenta o meu objeto? Porque agora cabem 50 pixels dentro de uma unidade do unit. Não faz sentido o objeto aumentar? Se cabe menos pixels agora dentro de uma unidade do unit, quer dizer então que o objeto vai aumentar. Porque a analogia, a melhor analogia seria você pegar uma caixa de papelão de 2 litros e uma caixa de papelão de 4 litros. De papelão não, de plástico, um tapewarezão de plástico. 2 litros e 4 litros. Você tem 3 litros de água. Você coloca a água dentro do Tupperware de 4 litros, vai caber tudo. Mas se você coloca esses 3 litros de água no Tupperware de 2 litros, o Tupperware é grande, né? Eu acho que é melhor eu falar garrafa. Se você coloca 3 litros de água nessa garrafa de 2 litros, vai transbordar. Então a ideia básica é a mesma. Você diminuindo aqui esse número, vamos dizer que você está diminuindo a capacidade da unidade do unit, assim, a capacidade de conter algo dentro dela. Então isso aqui quer dizer, eu passei de 100 pixels por unidade, a garrafa de 4 litros, para 50 pixels por unidade, a garrafa de 2 litros. Então, não é que cabe menos, mas na verdade é que cabe menos, né? De 4 para 2. Por isso que dá, não é uma impressão, o seu objeto realmente fica maior. Mas é porque você diminuiu a quantidade de pixels que existem dentro de uma unidade. Então ele tem que fazer uma adaptação e aí acaba que o objeto é aumentado. Nós vamos aumentar de novo, vamos deixar 100 pixels por unidade. Esse aqui, o item, é o ponto pivô. O ponto pivô é isso aqui, ó. No momento está no centro. O ponto pivô é essa bolinha aqui. Tá? Dá para mudar, por exemplo, top left, que é em cima e na esquerda. Se eu der aplicar, o ponto pivô veio parar aqui. O objeto até foi movido. O ponto pivô veio parar aqui. Aqui para cima. Nós vamos deixar no centro. No centro está mais do que bom para a gente. Você pode fazer mudanças para tudo quanto é lado. Esquerda, direita, para cima, para baixo e por aí vai. Vou deixar no centro. E aqui é uma coisa max size, o tamanho máximo. Você pode escolher da resolução, né, dos objetos. Nesse caso, 1024 está mais do que bom. Não precisa mais do que isso. Na verdade, pode até deixar menor, mas eu vou deixar assim mesmo. Porque é um jogo bem simples. Então, esse é o básico do que se trabalha com sprite no Unity. Importei a bola. Não está centralizado. Eu vou até deletar. Porque agora o que eu quero importar mesmo para a gente iniciar o negócio é a quadra. Vou jogar aqui na hierarquia. Para ela ficar centralizada. É uma quadra, é uma figura retangular. Não preta, mas é um cinza escuro. Não tem segredo nenhum. Propriedades de sprite aqui no Inspector não mudei nada. Não precisa mudar nada nesse caso. E ela está bem no centro agora. Se não tiver no centro, ponha no centro. Você pode fazer isso selecionando a quadra. Vindo nesse item aqui que parece uma chave dentada, né? Acho que chama, não sei como é que é. Mas está vendo esse item aqui no Inspector Transform? Se você for para a direita, tem uma chavinha, um íconezinho de um livro, e na direita dele um outro íconezinho, que sei lá eu o que parece, até hoje eu não sei o nome disso. E logo ao lado tem uma setinha para baixo, bem pequenininha. Você pode clicar nessa seta e clicar em Reset, que ele vai colocar na posição de origem do mundo, que é 0, 0 e 0.
Então, aí tá a quadra. Vamos ver o tamanho da coisa. Ó. A câmera é maior do que a quadra, no momento. Então, você pode diminuir, pode aumentar, tal. O ideal é que a câmera tenha um espaçozinho mais ou menos assim, sobrando para o lado, para a gente poder lidar com resoluções diferentes do jogo. Eu não vou muito a fundo nisso, porque não é o propósito desse negócio aqui. É uma coisa um pouquinho mais avançada. Não muito, mas é um pouquinho mais avançada. Mas esses tutoriais são básicos. Então, por enquanto, fica com isso na cabeça. Deixa o tamanho da câmera um pouquinho menor do que a quadra, para caber tudo direitinho. Agora, eu vou tomar um cuidado com essa quadra, porque a quadra eu não quero mais mexer nela. Só que de vez em quando a gente vai mexer em alguma coisa no Unity, a gente acaba clicando na quadra sem querer e arrastando. Então eu vou criar, fazer algumas mudanças aqui primeiro para definir que essa é a quadra. Primeiro de tudo, aqui na direita com a quadra selecionada, eu venho nesse item que é o Sprite Renderer. Dentro desse item tem essa opção aqui, Sorting Layer. Então tá default. Não tem outras. É uma layer para trabalhar com 2D. Então eu vou criar aqui, ó, Add Sorting Layer. E ele vai me jogar para esse pedaço aqui, no Inspector. E eu vou poder criar uma layer nova. Vou apertar no sinal de mais. E aqui eu vou colocar Background de nome, dou Enter. E uma coisa importante, a gente vai arrastar essa layer para cima da layer 0. Por quê? Porque eu quero que essa layer de background sempre fique atrás das outras, né? Quanto mais para cima tiver aqui, mais para trás ele está. Então, eu não quero que nada fique por cima de objetos que estejam na layer background. Então, eu vou colocar isso aqui tudo para cima. Voltando, uma outra modificação que eu quero fazer é a seguinte, selecionando a quadra novamente, a gente vai criar uma layer aqui do lado, dessa vez, bom, deixou aqui no item Sorting Layer, eu vou colocar, né, a quadra no meu background, que eu acabei de criar e não usei, e nesse item aqui, dentro do Sprite Render, também tem Order in Layer, eu vou colocar aqui -5. Eu vou ter mais ou menos umas 2 ou 3... Não, umas 3 ou 4 coisas que vão ficar nessa layer background. Então, essa layer ainda tem a sua própria ordem. Como eu quero que esse quadro cinza escuro fique para trás de tudo, absolutamente tudo, eu vou colocar -5 aqui. Depois, para as coisas mais para cima, eu ponho -4, -3, -2 e por aí vai. Agora, além da layer nesse item de Sprite Render, eu também quero criar uma layer aqui do Inspector em cima. Tá vendo nesse pedaço? Acima do Transform a gente tem Tag e Layer. Nessa aqui eu quero criar outra. Tem algumas aqui já, mas eu quero criar outra. Então eu clico aqui onde está escrito Default, na frente de Layer, e clico em Add Layer. Pego a próxima que tiver disponível para mim, ó, tá tudo cinza escuro, essa, da 0 a 7 tá tudo cinza escuro, então eu não posso modificar. A próxima que eu quero mexer, que eu posso mexer é a 8. Então eu ponho o ponteiro do mouse lá, clico e agora eu posso escrever. E eu vou escrever fundo, ou background, pode escrever background também, mas eu vou colocar fundo. Para não ficar igual, para não ficar escrito igual aquele outro tipo de layer que a gente criou agora. Seleciono de novo a minha quadra. Aqui em Layer, no Inspector, na parte de cima, agora eu seleciono fundo. E fazendo isso, tem outro item Layers. Olha aqui em cima, agora é em cima de tudo, bem em cima de tudo, bem próximo às opções que tem da janela do Unity de minimizar, de maximizar ou deixar médio e fechar a janela. Bem aqui em cima tem dois botões Layers e Layout. Vou clicar em Layers. E agora veja que aqui aparecem camadas, né? São layers, lógico, a tradução de layers é camadas. Mas essas têm a opção de visualizar, que é um olho,
e de trancar a layer, que é importante. Como eu não quero mais fazer modificação na layer background por agora, eu vou e clico nesse cadeado que tem aqui na direita. Na frente da layer fundo, está escrito aqui. Eu clico na direita aqui nesse cadeado. Tranquei a layer. Posso fechar esse. E a minha quadra está selecionada. Agora que ela está selecionada, eu ainda posso fazer modificação, mesmo com a layer trancada. Mas, a partir do momento que eu tiro a seleção da quadra, eu não consigo mais selecionar ela. Não tem mais como selecionar a quadra, porque a layer fundo está trancada, está com o cadeado fechado. Depois eu posso abrir, clicando novamente no cadeado. Olha, ele fica cinza claro. E aí eu posso modificar de novo o background. Mas com ela trancada, fundo, vou trancar de novo aqui. Eu tranco, ela ainda está selecionada, eu tiro a seleção e eu não posso mais mexer. Com ela trancada, eu não corro risco de vir querer selecionar a câmera, por exemplo, e selecionar o fundo sem querer. Você só pode modificar de novo, ou destrancando a layer, ou selecionando aqui o item que está na layer fundo, na hierarquia. Por aqui você pode selecionar, mesmo com a layer trancada. Por aqui na cena, não. Isso fica trancado. Mas está feito. Era tudo que precisava fazer, era esse pedaço só. Agora, eu vou importar mais um pedacinho, que é o jogador, o que representa o jogador. Vou jogar aqui na hierarquia. Ele vai ser criado bem no meio da minha janela. Eu vou arrastar ele para cá um pouco. Se a gente der uma olhadinha aqui na janela Game, ele está aqui para a esquerda, né? Eu vou destacar aqui a janela Game. Ele está fora. Ah, é porque a minha janela Game se adapta. Esqueci deste pequeno detalhe. Eu posso soltar aqui. Deixar de um tamanho... Aí, ó, tá aparecendo. Mas eu vou colocar de volta aqui para ficar o tamanho certinho. Aqui é só uma representação de onde vai ficar, mais ou menos assim. Se a gente colocar em 16:9, que é a maioria dos monitores hoje em dia, logo abaixo da aba Game tem aqui Free Aspect, que está no meu caso. No seu caso pode estar outro valor. Mas eu vou colocar 16:9 para ver como é que fica. Está cortando um pedaço, tá vendo? Então eu vou... Aqui, ó, a câmera ficou um pouquinho menor. Eu vou arrastar um pouquinho mais para cá. Ops! Arrastar um pouquinho mais para cá o meu jogador. É só para ter uma ideia, porque na verdade a gente vai controlar a posição no eixo X do jogador por script, para ele se adaptar ao tamanho da tela. Então tem o meu jogador, tem o background, o jogador, vai ter um outro jogador aqui para a direita, que a gente pode simplesmente duplicar esse aqui, a gente vai fazer isso mais para frente. E a bola, eu vou colocar o item bola aqui também, que essa é a bolinha do jogo, a bola quadrada do Kiko. É isso aqui que vai ficar indo para lá e para cá no nosso jogo de Pong. Tem a rede também, posso colocar já até, se for o caso. Só preciso, coloco aqui na cena, venho no botãozinho da direita aqui, como eu mostrei antes, clico em Reset, ele vai bem para o meio da cena. Ou posso simplesmente colocar a rede aqui na hierarquia, e ele vem aqui para o meio. Você vai olhar no meu game, então eu tenho agora um jogador, uma bolinha, uma rede, e essa rede, ela está muito... tá se destacando demais. Eu acho que a gente pode dar uma mexida nela, clicar aqui no Sprite dentro da pasta Sprite. Não, se eu clicar aqui, perdão, selecionar a rede e vir aqui, ó, Sprite Renderer, a opção Color, eu posso dar uma mexidinha aqui, ó, nesse A aqui, ó, RGB são as cores básicas, né? Red, Green, Blue. E esse A aqui é o Alpha, então é a transparência, vamos pôr assim, a transparência. Então se eu posso diminuir um pouco para não ficar tão forte no jogo esse Alpha. Vamos ver como é que tá aqui. E, ó, ficou melhor, já ficou melhor. Esse meio não precisa se destacar tanto, então a gente pode deixar ele meio transparente. Vamos deixar um pouco mais transparente. Assim tá bem legal.
Então é só uma coisa para lembrar, assim, olha, aqui é o meio do negócio, ó, não passa daqui. Entendeu? Então isso aí, a câmera tá 000, tudo bonitinho. Certifique-se de que esses objetos que você está trazendo para cá têm uma orientação Z aqui no Transformer. Quando você seleciona um objeto, tem no Inspector, essa opção Transform. X, aqui ó, Position, X, Y e Z. Coloca Z tudo no 0, porque a gente não vai trabalhar com profundidade tridimensional. Pode deixar tudo no Z 0 mesmo. Então o básico está feito. Já importei os sprites. E não se preocupem, para quem conhece Pong deve estar se perguntando, mas por que só tem um desse lado? A gente vai duplicar depois e fazer, né, a movimentação também. É um jogador só mesmo que precisa nesse vídeo, uma só. Um jogador, não um jogador, né? Só um retângulozinho branco. No próximo a gente duplica ele, passa para o outro lado, né, para preparar para fazer toda a parte do código que a gente vai dimensionar a câmera e aí o jogador se posiciona com referência à câmera. Que hoje em dia, né, tem vários tipos de monitor, 16x9, 16x10, 4x3, por aí vai. Inclusive é bom também para se você for exportar o seu jogo para celular, que também faz diferença. Mas é isso aí. A preparação inicial está feita, os sprites foram importados, foram postos na tela. Eu expliquei um pouquinho da questão de importar sprite, do 2D e por aí vai. Nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Espero que vocês curtam, que vocês gostem, né, do resultado. E a gente se vê no próximo, começar um pouquinho de código. Até lá!